Qual é seu nome? Gloria García Walestrán. Senhora Glória. O que passou? O que sucedeu com você? Cuente-nos. Pues desde niña traje una maldición. Desde niña fue puro sufrir. Luego de ahí, como a los 10 años, yo me fui con un señor porque pues no tuve padres que me crié en la calle. Me crié sin papá, sin mamá. Mi mamá me golpeaba mucho y me fui con un señor que ya tenía pues más de 35 años. Yo tenía 10. Antes de los 11 tuve mi primer bebé, mi primer niña. De ahí fue puro sufrimiento. Tuve 4 hijos hasta los 14 años. De ahí, pues me corrió él, me golpeaba, puro golpe. Y me fui a rodar con mis hijos, a trabajar de sirvienta, de criada. No sabía leer, no fui a la escuela. No sabía nada más que limpiar. Y así saqué adelante a mis hijos, pero todos me corrían. Mi familia no me quería. Fui rechazada por mi familia, por toda mi familia. Luego de ahí empecé a trabajar, pero la gente muy envidiosa y muy mala. Me tiraron una culebra en la puerta de mi casa. Yo la pateé y se me hinchó mi pies y mi pierna. E aí empezaram muitos dolores, muitos. Então, você encontrou uma brujeria, um trabalho de brujeria na porta de sua casa. Você não em sua casa e pateou, pero le vino, todo se vino abaixo. Todo mi trabajo lo perdí, mucho dolor, me podrí, mis órganos me los pudrieron, tosía y salían bolas negras, mis pulmones, 5 virus malignos me detectó el doctor de la garganta. El doctor dijo que era cáncer, mas yo estaba podrida, toda. El esófago, mi hígado, mis riñones, mi páncreas ya no servían. Estaba podrida, tenía llagas desde la punta de mi boca hasta todo mi estómago. Y una bola acá, en mi pierna y en mi pies. Así que usted estaba muy enferma, todo le salía mal. Nunca usted pudo encontrar la felicidad. No, perdí el trabajo, me corrieron del trabajo. Ya no tenía ni para comer, mis hijos todo lo que ganaban era para puros medicamentos, ningún medicamento me hacía efecto. Y los médicos dijeron que era cáncer. El médico dijo que era cáncer y yo nada más estaba así, llenaba botes de pura baba y cajas de medicamento, muchas cajas, hasta que me dijo el médico, si podía dormir, que durmiera, si podía comer, que comiera, pero pues ¿cómo iba yo a dormir si estaba podrida? Los dolores eran muy fuertes, todos los riñones estaban deshechos, entonces yo no podía ni dormir. Le dije al doctor que si ya no había otra opción, dijo que ya no, más que la muerte. ¿Y cómo fue que usted pudo encontrar una salida para todo este sufrimiento? Yo me pusieron una cama ya para que ahí muriera. Un nietecito chiquito prendió la tele y estaba pasando el programa en la tele. Yo le dije a mis hijos que me llevaran, porque ya no tenía otra solución y yo no me quería morir. Yo le dije que yo quería vivir y cuando ellos me llevaron cargada. Yo iba hinchada, fea, deforme, podrida, apestaba, estaba muy mal, no caminaba. Y yo le dije a Dios, yo quería vivir, yo quería disfrutar mi vida. Mi vida desde que nací había sido un sufrimiento. Entonces que me diera la oportunidad de disfrutar mi vida y lograr mis planes, mis sueños. Entonces, pues ahí fue donde yo tomé la decisión. Llegué, me bauticé, así como estaba muriéndome, Dios me escuchó. ¿Le escuchó? Dios me escuchó. Al mes no tenía ni una llaga. Al mes ya no tenía ninguna llaga. Ni una llaga. Ya podía respirar sin ventilador, porque tenían que ponerme un ventilador atrás y otro adelante para lograr respirar. Ya podía respirar, podía caminar y me hicieron estudios y ya no tenía nada. Así que Deus isso
um milagro em sua vida. Muy grande en mi vida, muy grande. Y de ahí yo le pedí que Él me diera los medios para... Yo no sabía leer. Yo le decía, dije a Dios, dame la capacidad, dame la sabiduría para que yo aprenda. Yo aprendí. Sé leer, sé escribir, sé administrar el negocio que ahora tengo. Jesus lhe cambiou a vida, você aprendeu a palavra de Deus, aprendeu a pô-la por obra, a ser fiel, e Ele cambiou toda a sua vida. Cambió mi vida totalmente. Ahora soy feliz, tengo paz, soy muy feliz y tengo paz. E está sana completamente? Estoy sana completamente, no tomo ni un medicamento porque también azúcar tenía y no tomo ni un medicamento y todo Él es el que lo hace. Nueva vida hoje. Nueva vida, sana, no me duele nada, estoy feliz. Amém, graças a Deus. Deus lhe bendiga. Muita graça, Deus lhe bendiga. Mire, a senhora não sabia nada de Deus, não conhecia a Deus, não conhecia nada. Aqui ela recebeu uma palavra de fé, ela aprendeu a palavra de Deus e começou a obedecer, começou a pô-la por obra. Isso é muito importante, porque nada acontece por uma casualidade. Não é porque você vem aqui à igreja que a vida vai cambiar. Não, você pode vir e não acontecer nada. Nada. Se você não toma em sério a palavra de Deus, se você não se rinde, se você não se entrega a Deus, porque ter uma religião, não ter religião, isso não significa nada. Acudir a uma igreja não significa nada. Há muitíssima gente que vem à igreja, pero são apenas espectadores, meros espectadores. Não assumem um compromisso e não lhes gusta quando falamos de compromisso. Muita gente não quer compromisso. Muita gente quer as bendições de Deus. Todos querem, na verdade. Todos querem as bendições, não é verdade? Sim ou não? Todos querem cambiar de vida, todos querem ser felizes, todos querem prosperar, sair adelante, conquistar em la vida. Pero sem que haja uma entrega total e completa de sua vida, é impossível. Impossível. Você jamais poderá encontrar a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, se você não se entrega a Deus. Você necessita rendir-se a Ele, você necessita obedecer sua palavra. Amém? Nascer de novo. Nascer de novo. Como é isso, nascer de novo? Pode uma pessoa nascer depois de grande, nascer de novo? Pode? Sim ou não? Espiritualmente pode, amém? Não fisicamente, não? Você não vai volver-se pequeno e volver ao ventre sumado, não? Mas você pode nascer pela palavra de Deus e do Espírito de Deus, amém? A Bíblia diz que havia um homem de los fariseus que se chamava Nicodemo. Era um principal entre os judeus. Nicodemo era uma pessoa extremamente religiosa, celosa por suas tradições religiosas. Era um principal, era um líder entre os judeus. Pero era um homem vazio. Era um homem vazio. Ele sentia que lhe estava faltando algo. Aunque tinha muito conhecimento, muita informação de Deus, era praticante da religião, pero era um homem vazio. E este começou a observar
as obras que Jesus realizava, as ensinanças de Jesus. E ele vindo de noite a encontrar-se com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que has venido de Deus como maestro, porque nada pode ser estas señales que tu haces se não está Deus com ele. Mire usted, primeiro, ele vindo de noite a encontrar-se com Jesus. Por que vindo de noite? Por que de noite? Porque ele era um líder religioso, ele era muito zeloso por sua tradição, e ele não queria que nadie lo viera. Me compreende você? Ele foi de noite para que não fora visto por nadie, porque tinha pena. Não queria ser criticado por nadie, que nadie lhe hablara nada. Los ladrones actuam mais por las noches, não? Sim ou não? Para que não sejam vistos, verdade? Ele não queria ser visto. E disse que ele sabia que Jesus havia venido de Deus como maestro. Ele estava convencido, porque nada podia ser as obras que Jesus fazia se não estivesse Deus com ele. E Jesus lhe respondeu e disse: de certo te digo, que el que nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo, el que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tu necessitas nascer de novo. Tu eres religioso, tu eres um intelectual, tu conheces muito a lei, a letra, pero tu necessitas nascer de novo, para que possa ver o reino de Deus. E Nicodemo lhe disse: pero como pode um homem nascer sendo viejo? Pode acaso entrar por segunda vez no ventre de sua madre e nascer? Isso aqui está no Evangelho de São João, no capítulo 3. Capítulo 3 de São João. Mire usted, um homem tão inteligente e não entendia nada das coisas espirituais. Pode volver ao ventre da madre e nascer de novo? Mire que pergunta que isso este homem, não? Sem sentido. E Jesus lhe disse: de certo te digo, que ele que não nascer de água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Aqui, Jesus está falando do reino de Deus, o reino da vida. Amém? Ele está falando de vida, de paz, de seguridade, de êxito, de salvação eterna, de vida eterna. Amém? Uno tem que nascer de água e do Espírito. O que significa isso? A palavra de Deus é a água que nos lava, é a água que nos limpa, que nos purifica nossos pensamentos. Quando a persona ela aceita de coração sincero, ela aceita com toda a sua fé a palavra de Deus, ela crê em la Bíblia como a santa palavra de Deus, e ela toma a decisão de obedecê-la, de praticá-la, de ser fiel. Eis aí que ela nasce de água. Amém? Compreende você? Há muita gente que não é nascida de água, não nasceu da palavra de Deus. Há muita gente na igreja que nasceu
de la carne e no de la água, no del Espírito. Vem à igreja, crê em Jesus, porque vê milagros, porque vê testemunhos, porque vê que a gente cambia de vida, a gente vence os problemas, a gente se libera de seus vícios, a gente se cura, a gente prospera, sai adelante, pero muita gente não está convertida à palavra de Deus, não tem a palavra de Deus como a brújula de sua vida, como um manual de vida. Porque quando a pessoa nasce de água, ela se rinde, ela se entrega, ela obedece, ela pratica o que está escrito aqui. Amém? Ela pratica. Porque venir à igreja é fácil. É fácil, não custa nada. Ou não tem que levantar-se um pouco mais temprano, nos domingos. Não custa nada. Não custa nenhum sacrifício. Pero negar ao pecado, negar as coisas malas, abandonar o pecado, muita gente não é capaz de fazê-lo. Muita gente não quer. Muita gente quer seguir a Jesus, quer a Jesus, quer a bendição de Deus, quer a salvação, pero não quer abandonar a prostituição, os vícios, la amante, ou el amante, não? Muita gente não quer, não. Quer Jesus, quer a bendição, pero não quer viver uma vida recta, uma vida limpa delante de Deus. Vive uma vida doble. Dentro da igreja, é uma coisa. Dentro da igreja parece um santo, tem cara de santo, verdade? Pero fora da igreja vive praticando a injustiça, vive praticando coisas malas, com traições, com engano, engana a sua pareja, engana a sua família, engana a todos, defrauda, pratica a injustiça. E como você pode esperar que ele Espírito Santo, ele Espírito de Deus, que é santo, que é puro, ele entre em sua vida, ele haga morada em sua vida, ele tome possessão de sua vida, se você vive em pecado, se você vive em erro? Quando sua vida está em la mano de Deus, quando você é nascido de novo, quando você é nascido de água e do Espírito, você está apoiado em la palavra de Deus, está fortalecido em la palavra de Deus, você não tem medo de nada, você não teme a nada, você não teme a nadie, amém? Porque você está seguro que em todas as lutas Deus lhe dará a vitória. Os inimigos poderão vir, é verdade, poderão vir, pero eles vendrão por um caminho, pero huirão por 7 caminhos. Amém? Jesus disse: ele que não nascer de água, da palavra de Deus e do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de água e nascer do Espírito. Amém? Nascer do Espírito é quando o Espírito Santo entra em sua vida, quando o Espírito Santo toma possessão de sua vida, quando você passa a ser guiado por ele Espírito Santo. Amém? A água é a palavra e o Espírito é o Espírito Santo. Ele Espírito Santo é quem abre nosso entendimento para compreender a palavra. Ele Espírito Santo é quem nos dá fé para vencer. Ele Espírito Santo nos dá amor hacia nossos semelhantes, para ajudar, para não enganar, para não defraudar a la gente. Ele Espírito Santo nos dá
um espírito de fidelidade. A pessoa, quando recebe o Espírito Santo, ela se torna uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel. Ela anda na verdade, ela não anda na mentira, não anda enganando a nadie. Estes são os frutos do Espírito Santo: amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansedumbre. Amém? Há pessoas que vivem de malas, vivem enojadas com todo, hablam gritando, peleando. Sim ou não? Por qualquer coisa a pessoa peleia. Quando não recebe o Espírito Santo, quando cambia seu comportamento, cambia suas atitudes, porque ela é guiada por el Espírito de Deus. Amém? Eu, por exemplo, em minha juventude, quando era mais jovem que hoje, eu era muito violento, peleava com todos. Meu irmão não queria andar comigo, sabia? Ele não queria andar comigo, porque ele acabava metendo-se em problemas por minha causa, porque eu me peleava com toda a gente, saía os golpes, não tinha paciência ou respeitava a nada e vivia peleando com todos. Não tinha amigos, porque me peleava hasta com os amigos. Quando o Espírito Santo vindo sobre minha vida, isso cambiou. Eu passei a ser uma pessoa tranquila, paciente, a ter consideração hacia as pessoas. Cambiou. Vivia hablando malas palavras. Deus mío, de 10 palavras que falava, 9 eram malas palavras. Verdade. Tinha uma boca sucia. Hoje, quando escuto uma mala palavra, me dá coisa, assim, sabe? Porque não me gusta. Deus cambiou. O Espírito Santo, não é que eu me esforce, não, eu tenho que cambiar, eu tenho que ser diferente, eu tenho que actuar diferente. Não. Quando o Espírito Santo entrou, ele cambiou. Amém? Ele me deu uma mente nova, um pensamento novo, um caráter novo. Hoje eu tenho o caráter de Deus. Nós outros trabalhamos, nós outros lutamos, sacrificamos. Muita gente não entende porque trabalhamos duro, porque sacrificamos tanto para ajudar a gente, por el amor que o Espírito Santo puso em nós outros. Amém? Não é que nós outros somos melhores que nada, que somos bons. Não, o Espírito Santo, quando entrou, despertou esse amor para salvar, para ajudar a gente, ajudar aqueles que estão sofrendo, perdidos, que não conhecem a Deus, que estão destinados ao inferno, ao lago de fogo. Queremos levar a salvação às pessoas. Queremos ensinar a palavra, ajudar. Isso é obra do Espírito Santo. Amém? E ele vai cambiar seu caráter. Quando o Espírito Santo me cambiou, minha família se evolveu para Deus também. Porque eles viram que eu era a ovelha negra da família. Eu era a ovelha negra. Não queira saber, não era fácil. Só estava metido em problemas. Eu cambiei. Simplesmente desapareci daquele medo que vivia e passei a viver uma vida tranquila, uma vida alejada de todo o malo, do pecado, uma vida para Deus.
obra do Espírito Santo. Pero eu abri meu coração, eu quis, eu me rendi, eu me entreguei, eu assumi um compromisso com Deus, eu aceitei a palavra de Deus, a Bíblia como a palavra de Deus, eu comecei a segui-la, a obedecê-la como manual de vida. E quando a pessoa toma a decisão de obedecer, ela se entrega de coração, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. O primeiro passo é você aceitar, é você entregar-se, é você assumir a fé, obedecer a palavra de Deus. E depois disso, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Amém? O Espírito Santo só pode vir sobre a sua vida quando você se entrega de todo o seu coração. Você pode verificar a pessoa que tem um espírito malo. Quanta gente que você vê fazendo aí coisas malas. Você vê a pessoa que se suicida. Ela tem um demônio em sua vida. É um demônio que leva a pessoa a suicidar-se. É um espírito de morte que ela tem. Uma pessoa que é capaz de matar, de quitar a vida a outras pessoas assim, por causa de uns pesos, uns centavos. Não? Pessoas que não têm amor nem a sua própria vida, que vivem drogando-se, só pensam na droga, no álcool, danhando o seu corpo, destruindo o seu corpo. Por quê? Porque não tem noção das coisas, porque lhe falta o Espírito Santo, tem um espírito de vício em sua vida, e quando o Espírito Santo entra em sua vida, ele vai a cambiar todo, ele vai dar a guia, vai dar a direção para a sua vida, ele vai ensinar o caminho a seguir, ele dará poder para resistir ao diabo, para resistir ao pecado, para vencer todas as lutas desta vida. Amém? Você necessita nascer de novo. Nicodemo nasceu de novo. Ele nasceu de novo, sabia? Mais adelante, já quando Jesus ele foi crucificado, foi morto, Nicodemo foi um dos que pediu o corpo de Jesus, que ele entregara o corpo de Jesus. Ele se tornou um discípulo de Jesus, aunque ele não andava junto com os discípulos, mas se tornou um discípulo de Jesus. Ele foi, juntamente com José de Arimateia, ele pediu o corpo de Jesus, para que fora sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Ele se converteu, ele nasceu de novo. Amém? E você pode nascer de novo também. E você vai conhecer a felicidade, a vida que você nunca ha conhecido. Você vai ter uma paz que você nunca ha tenido. Amém? Se você quer, venha aqui adelante que vamos orar em seu favor. Vamos fazer a oração, vamos entregar sua vida em las manos de Deus. Se você quer ser de Jesus, o único em sua vida, o único Senhor, o único Deus, você quer ser de sua palavra o manual de vida, a brújula de sua vida, venha adelante a hora. Você quer ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Ó nosso Deus e nosso Padre, recebe a hora nossa adoração, receba a vida destas pessoas que estão de pé em tu presença, em nome do Senhor Jesus. Receba a hora a paz de Deus, receba a hora o Espírito Santo em sua vida, a luz do Espírito Santo, a luz de vida, ora, em nome do Senhor Jesus,
Receba o Espírito Santo. Sea libre de seus tormentos espirituais, libre de la depressão, de la angústia, del medo. Sea libre agora. Receba paz em seu coração. Receba paz agora. Ó Espírito Santo, entre nestas vidas, haz morada em la vida de tu pueblo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.